pessoal, boa noite, vamos lá. Hoje 23/11, quarta-feira, diazinho difícil no nosso mercado, o diazinho complicado. Fiquei aguardando bastante tempo para entrar em uma operação, só fui conseguir pegar uma operação na parte da tarde e mesmo assim peguei o horário da notícia, enfim, vou comentar com vocês aí. Vou fazer o vídeo rapidinho aí, hoje eu tenho um compromisso também, então não vou estender tanto, beleza? Ibov, ó, 0,18 de queda, candlezinho tímido, ó, pouca amplitude aí. Eu falei, né, o Ibov tá numa região bem complicada, então quando ele tenta cair, segura nessa retração aqui de 50%, ó, com região de suporte, um suporte bem relevante esse. Já vem segurando aí os preços, ó, em vários momentos aí, tocou nessas regiões aí e entrou pressão de compra. Então, um suporte bem enjoado aí, que o mercado vem se segurando aí nessa região. Então, quando tenta cair não consegue e quando tenta subir também, ó, média de 9, média de 200 a 21 descendente lá em cima, mas querendo aproximar aí. Então, mercado sem força para subir, sem força para cair, fica aí nessa tristeza, né? Beleza? Então é aguardar ou ele romper essa região e ter um fechamento abaixo, né, com convicção aí abaixo dessa região, ou romper essas médias também com convicção, deixando um candle bacana aí, superando a 200 e a 9, virando essa 9 para cima, para quem sabe atacar aí a 50 e a 21. É o que a gente precisa aí para ver o mercado tentar pelo menos tomar rumo para um dos lados, que seja para queda ou para uma recuperação aí, tentar puxar uma alta, beleza? A gente tem esses níveis de retração aí que eu comentei no vídeo também ontem com vocês, ó, 50% está em cima. Se perder, tem os 61,8 aí. Pode ser uma regiãozinha aí também para segurar aí um suportezinho. E aí, se perde essas regiões aí, esse 61,8 é caminho livre aí até esse fundo aqui, beleza? Vamos lá. Semanal. Vamos dar uma olhada no semanal. O semanal vai deixando um dojizinho, ó. Amanhã é feriado nos Estados Unidos. Esse semanal tá feio, ó. Tem essa 200 aqui por baixo. Então, antes de pegar a retração de 61,8, ó, pode ter mais uma barreira aqui nessa região dos 106 e 700, mais ou menos. Amanhã é feriado nos Estados Unidos. Sexta-feira o mercado americano fecha mais cedo. Então, nesses próximos 2 dias aí, muito provavelmente a gente vai ter bem menos liquidez aqui no nosso mercado, volume mais baixo. Então, vamos ter cautela. Amanhã tem jogo do Brasil, então o pessoal já vai... Ninguém vai ficar até tarde aí acompanhando o mercado. Então, amanhã é um diazinho que vai ter bem menos volatilidade, bem menos volume. Então, vamos ficar atento a isso, beleza? Vamos para o índice futuro. E aí já vamos ir para o Intra60. Olha que tristeza o índice nessas semanas, né? No final da semana passada, início dessa semana, totalmente travado. Tá parecendo até o dólar, né? Hoje ele até tentou romper, ó, essa região aqui, que é aquele suporte lá, equivalente àquele suporte lá do Ibov, ó. Teve vários toques aí nessa região, ó. Era uma região de resistência, suporte, 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 suporte. E não quer perder aí essa região dos 109, 108,500, 109. Então, uma regiãozinha bem embaçada aí. A gente tinha também mapeado aqui essa região da máxima aí de ontem, ó. E também retrações, ó. Retrações desse movimento aqui. E também desse movimento menor aqui, ó, da pernada de ontem. A gente vê que o mercado segurou muito nessa retração de 50%, ó, desse movimento de queda de ontem. O mercado segurou bastante, bem na retração de 50%, beleza? Vamos dar uma olhadinha aí como foi o dia de hoje. Olha aí que tristeza, pessoal. Pelo amor de Deus. Vou tirar isso daqui. Olha aí. O índice abriu em gap de alta, abriu em cima da 200,
retração de 50%, ver o app do dia anterior, e se a gente tirar aqui, ó, o zoom, deixa eu tirar isso daqui, né? Se tirar aqui o zoom, ó, a gente ainda tem... Não é isso que eu quero, não. Acho que é esse aqui, ó. A gente ainda tem, ó, uma LTB passando aí, ó, por cima, com vários toques já. Então, várias confluências aí. É claro que aqui são regiões, tá, pessoal? Mas a gente tem várias barreiras próximo dessa região aí para cima. Tanto que o mercado abriu aí, ó, tentou engatar um movimento de alta, mas eu destaquei, falei no início do pregão, falei, ó, se o mercado deixar uma correção, alinhar essas médias aí para tentar romper essa 200 e essa região aqui, vai ser difícil, mas com convicção aí, volume, se deixar um gatilho interessante, uma correçãozinha bacana. Mas aí olha o que ele fez, já entregou uma pancada aí para baixo, logo no início do pregão. E aqui, ó, foi um momento que eu cogitei pegar uma entradinha nessa bandeirinha aqui, ó. Mas eu acabei não pegando, perdendo essa mínima aqui, ó. Teria um bom deslocamento aí até essa região de suporte. Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, a gente teria aí um stop de 230 para um alvo aí, pelo menos até aqui embaixo, ó, 660, não foi, mas já daria para proteger e buscar aí uns 400, 500 pontos, já tava ótimo, né? Pro comecinho do dia aí. Só que como tava muito no início do pregão, eu tava aguardando aí a abertura das ações. Essa 21 aqui ainda estava ascendente, ó, apesar das médias estarem se alinhando aí, mas foi uma entradinha bacana. Quem conseguiu filtrar pelo Intra 2 teve uma entrada interessante, mais ou menos por aqui, ó, que pagou muito bem aí, 600 pontos mais ou menos. Beleza? Depois, ó, o mercado chegou nesse suporte e aí ele mostrou que esse suporte realmente era relevante. Beleza? Entregou um movimento de alta, rejeitou de novo aqui, ó, nas médias. Aqui, ó, deixou mais uma rejeição. Opa! Deixou mais uma rejeição aí em cima das médias. E aí, ó, se a gente pegar agora uma retração desse movimento aqui, ó, a gente vê que o mercado retraiu aí bem próximo do 61.8. E aí, ó, entregou mais um movimento de queda de 600 pontos. Só que aqui tava com as médias muito emboladas, ó, a 9 aqui, cruzando. Quando fez o realinhamento aqui, ó, o gatilho já não ficou tão interessante, porque já estava um stop grande para um alvo curto. Eu até estava acompanhando também, mas tinha notícia aqui no meio também, ó, então um cenário complicado. Eu preferi ficar de fora aí também desse movimento por conta dessa notícia também, que acabou trazendo bastante volatilidade. Depois, ó, o mercado aos trancos e barrancos aí foi puxando um movimento aí de recuperação, né, de alta. Talvez aqui ele tenha deixado um gatilhozinho aí, ó, para puxar aí, talvez tentar buscar a média de 200. Mas o cenário ainda estava bem complexo, porque ele estava rejeitando muito, ó, nessa região. Estava num cenário totalmente lateral aí. O Intra 60 estava bagunçado, o Intra 15 também. Então, foi chegando próximo aí do horário do almoço, 11h40, ele deu essa puxada. E aí aqui, ó, ele rejeitou em cima da média de 200 LTB, retração de 50% de novo, ó, essa retração aqui. Então, e deixou um candle de convicção aí para baixo, uma barrinha ignorada e entregou um movimento de queda já no horário do almoço. Aqui foi a entrada que eu perdi, que teria sido uma entradinha bacana, ó, perdendo essa mínima para buscar essas regiões aí de suporte. Pagou mais de 600 pontos. Só que foi na hora que eu fiquei acompanhando o tempo todo esse movimento aqui. Deu 1h30 mais ou menos, eu falei, vou almoçar, o mercado tava dentro desse range aqui, né? Complicado, ó, as médias emboladas, enfim. Aí eu falei, cara, vou almoçar. E foi bem na hora aí que eu fui almoçar. Na hora que eu voltei, já tava por aqui, ó. Aí já não dava mais para pegar. E muito menos aqui, né, pessoal? Você não vai pegar uma região de suporte totalmente muito forte. Você vê uma barra de força. Pô, mas olha onde está a 21. Você acha mesmo que um suporte super relevante desse, o mercado vindo de um movimento esticado,
Perdendo essa mínima aqui com um stop de, sei lá, 400 pontos, você acha que é uma boa vender aqui? Não, pô. Tem que ter paciência. E aí foi que eu fiquei esperando. Fiquei esperando. Quando as médias aqui, ó, se aproximaram, aí eu tentei pegar uma vendinha por aqui, ó. Já vislumbrando que, pô, as médias aqui estavam alinhadas para queda, só essas 50 aqui que tava meio zoado. O Intra 15 tava meio zoado também, então não tava me passando tanta confiança. Eu até fiquei meio assim de entrar, mas eu não tinha operado ainda e acabei pegando essa operação. Até cogitei pegar aqui, ó, em cima. Se eu tivesse pegado aí em cima, eu com certeza teria conseguido sair bem aí desse trade. Mas, como o cenário estava muito complexo, eu acabei hesitando nessa entrada aqui. E fui pegar mais aqui para baixo. Pelo Intra 2, eu vi um gatilho lá e entrei. E aí fiquei passando um calor danado, né, nesse movimento aqui, ó. Chegou a me pagar aí mais ou menos 300 pontos. Só que eu tava aguardando para ver se ele ia confirmar aí o rompimento dessa região, mas essas correções aqui, ó, muito fortes, muito feias, já tava demonstrando aí que não ia conseguir dar essa puxada aí para baixo para romper esse suporte. E quando foi chegando o horário da notícia, que era 4 horas, eu sapequei meu stop aqui nessa máxima, ó, desse candle aqui. Falei, é o que temos para hoje. Não vou correr o risco de deixar meu stop aqui em cima para tomar um stop aí de, sei lá, 400 pontos, 380. Aí me protegi aqui com 160, 150 pontos de stop. E deixei para ver o que ia acontecer no horário da notícia. Não gosto de ficar posicionado, eu não tinha entrado, eu tinha entrado antes, né? Eu não entro em horário de notícia, mas quando eu tô posicionado, dependendo da notícia, eu não gosto. Porque às vezes a volatilidade é muito forte, a gente viu o índice entrando em leilão aí em vários momentos, às vezes pulando stop, então tem que tomar cuidado, pessoal, não recomendo. Mas eu deixei para ver se ele dava aí a puxada no horário da notícia, só que foi o contrário, né? Ele veio e lambeu para cima. E aí aqui já ficou totalmente zoado aí o gráfico. Foi buscar a média de 200 e no final do dia deixou uma rejeição forte aí desse movimento de alta aí do final do dia. Então foi assim que terminou o dia. Agora amanhã, ó, vamos ver se essas médias aqui vão alinhar. Eu vou aguardar, pessoal, ou o mercado perder essa região aqui e fazer pullback, ou então demonstrar muita força aí para cima para também superar essas retrações aqui, ó, porque senão, se continuar nesse caixote aqui, não vejo situação aí para valer a pena ficar tentando operar aqui dentro desse range não, tá bom? Então vamos ter cautela aí, ainda mais amanhã que vai ter menos liquidez, então vamos com calma aí para não estragar a semana. Fechou? Então, hoje quebramos aí a invencibilidade, mais um stopzinho curto. O resultado da semana ainda está bem tranquilo. E é isso que a gente tem que buscar. Quando a gente não conseguir encaixar aí com o mercado, pô, hoje eu podia ter entrado nessa operação aqui, ou então podia ter pegado esse movimento aqui se eu tivesse visto na hora, né? Não tivesse perdido aí essa entrada. Enfim, mas não adianta ficar lamentando, não é culpa do mercado. Eu que não estava na frente da tela na hora certa e hesitei nessa entrada aqui e perdi os movimentos, melhores movimentos aí talvez do dia. Não peguei as entradas que fluíram, porque o mercado até entregou alguns movimentos aí, apesar de ter sido bem complicado, mas quem conseguiu acertar o timing aí das entradas, com certeza conseguiu pelo menos 1 ou 2 trades aí, pode ter tomado stop, mas conseguiu algum tradezinho aí para carregar pelo menos 500 pontos. Então, não adianta ficar lamentando. Me protegi aí, tomei um stop, acontece. Stop sempre vai fazer parte, pessoal, da vida do trader, não adianta. Se ficar lamentando, ai meu Deus, tomei stop, agora o que eu vou fazer? Amanhã ferrou. Não. Vida que segue, amanhã é outro dia. Continuamos fazendo a mesma coisa, que é o que dá certo. Que no longo prazo a gente vê retorno, beleza? Vamos ver o Dolinha? Dolinha, ó. Horrível, né? As médias, o gráfico diário, ó, tá com as médias alinhando. Mas precisa romper essas regiões aí de resistência. O dólar tá muito complicado aí já há bastante tempo. O semanal, ó, também
segue aí muito feio, totalmente aí entre médias, um cenário bem complexo no dolinha. Intra 60, ó, também horrível, segue aí encaixotado. Praticamente não andou hoje o dólar, né? Deu uma puxada aí no início do dia, mas olha isso, pessoal, muito feio. Complicado, né? Ficar operando aí nessa meiuca aí. Cada dia que passa, ó, a gente vai apertando ainda mais as regiões. É claro que aqui, ó, eu marco essas regiões porque normalmente região aí do máxima, mínima, fechamento do dia anterior, a gente vê como que o mercado vai se comportar no dia seguinte, se ele vai respeitar ou não. Então eu deixo marcado, mas não quer dizer que essa região aqui agora é um forte suporte. Não. Eu deixo marcado aqui porque a mínima do dia anterior, normalmente, ó, a máxima do dia anterior, normalmente ele serve aí como resistência e a mínima como suporte. Em vários momentos a gente vê isso, ó. Tá vendo? Então, mas não quer dizer que amanhã pode abrir em gap aqui e já puxar para baixo, enfim. E aí a gente vê que a cada dia que passa, ó, a gente vai apertando ainda mais, né, as regiões, porque o ativo vai ficando exprimido, ó, médias de lado, cenário totalmente desfavorável. O que eu vou comentar desse Intra 60 aqui? Não tem o que falar, né, pessoal? Olha as médias aí. Não serve de nada, média nesse cenário. Total indefinição aqui, beleza? Intra 5, ó, abriu aí em gap de baixa, deu uma puxada forte, aí fez uma correçãozinha, ó, talvez aqui tenha deixado aí algumas oportunidades interessantes, ó, nessa correção aqui. E aí com o stopzinho abaixo dessa 21 aí teria um stop de 7, 8 pontos. E chegou a pagar muito bem, ó, quase 40 pontos aí. Mas como o dólar vem de movimentos muito erráticos, logo no início do pregão assim, é difícil, né, pessoal? É o que eu falo, não tem como a gente prever o que o mercado vai fazer. Você tem que reagir ao que você está vendo no gráfico. Aqui até tinha um padrãozinho para entrada, ó. Só que como o dólar vem muito complicado nesses últimos dias, às vezes a gente acaba deixando passar algumas oportunidades. Talvez pode ser excesso de cautela, enfim. Mas, enquanto o dólar estiver nesses movimentos muito travados aí, fica difícil. Aqui também a gente teve, ó, um gatilhozinho aí, talvez interessante, mas aqui já estava bem próximo, né, dessa região aqui, ó, uma possível resistência aí forte. Ele até rompeu, mas como que a gente vai adivinhar que ele vai romper direto? Então, aqui a gente teria aí um risco de 9 para 9, talvez 1 para 1 aí para buscar, né, uma parcial e deixar aí o resto com stop no zero para ver o que ele ia fazer. Chegou a pagar aí 27 pontos. Beleza? Mas a gente vê, ó, que ele tentou romper essa resistência e já refugou e aí, ó, muito feio. Ficou horrível o dólar o dia inteiro. Olha as médias. Cada hora cruzando para um lado e para o outro. Então, um cenário bem complexo, bem complicado. Na parte da tarde aí não vi nada de interessante aí no dólar. Opa. Não vi nada de muito interessante aí no dólar. No horário da notícia veio muita volatilidade, ó. Assim como o índice, ele estava ensaiando aí para tentar alinhar as médias para romper para cima aí essa região, mas olha como que a 21 tava. Isso foi um dos fatores que me deixou meio assim lá no índice, ó, quando eu peguei a entrada na venda. Olha essa 21 como ela tá. Aqui, quando eu entrei, ela ainda estava descendente. E aqui também, ó, ela virou para baixo, tá vendo? Tava num cenário até favorável, mas aqui, ó, ficou de lado. Quando eu vi aqui, ó, eu até comentei no Stories. Nesse momento aqui eu tava no gain até, ó. De uns 200 e poucos pontos. Só que, olha a 21 como ela tava. Então, assim, cenário muito, muito feio. A 50 também, ó. Em vários momentos ela tava puxando para cima, demonstrando o quê? Que o Intra 15 tava bagunçado. Tava num cenário de indefinição. Diferente quando a gente vê todas as médias aí alinhadas para baixo, ó, por exemplo. Se tivesse todas assim, ó, aí é um cenário bem mais favorável. Mas aqui, ó, a gente já começava a ver a 50 dando umas puxadas aí para cima. A 21 aqui, ó, começou a ficar flat. Então, já demonstrando aí que o negócio estava feio, beleza?
Vamos dar uma olhadinha rápida aí, ó. Petro segue brigando aí nessa média de 200, a 21 e a 9 chegando. E aí vamos ver quando essa 21 aproximar aí, se ele vai ganhar força aí para romper para baixo ou se ele vai tentar furar aí as médias e puxar para cima, beleza? Mas esse cenário também totalmente travado aí por enquanto. Em cima de uma média longa. Vale também, ó, não tá tendo força aí para ativar um pivôzinho de alto, superar essa máxima aqui. Tá em região de retração, as médias ainda estão um pouco longe, então dificulta aí a continuidade do movimento com as médias distantes, ó. Então talvez aguardar aí essa 21 aproximar, só que ela já tá meio que dando uma regada aí, né? Vamos lá. Para quem sabe aí ativar um pivôzinho superando essa região aqui, e aí sim dar continuidade no movimento. YouTube, ó, segue também igual Petro, entre 9 e 200, 21 chegando também. Então, por isso que a gente está vendo o nosso mercado aí totalmente travado. Ó, os ativos todos aí em cima de médias longas no gráfico diário, com médias curtas por cima. Então, um cenário totalmente travado aí em vários dos ativos. Olha aí, Bradesco também não anda depois dessa queda forte, ó, totalmente de lado. E isso aí acaba dando uma segurada e travando o nosso índice, nosso Ibov. E o cenário fica um pouco mais complexo, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham tido um bom dia aí de operações. Amanhã temos... vamos voltar focado aí para fechar o dia no gain. Claro, se aparecer alguma oportunidade, se não tiver nada, mas a gente vai ter menos volume, então fiquem atentos a isso. Jogo do Brasil também. Então vamos para cima, que ainda temos mais 2 dias aí essa semana. Fechou? Então valeu, tamo junto, forte abraço.